Todos sejam bem-vindos. O palestrante da noite é o Celso Gargarella. Um amigo está sempre dando palestra na casa, então aproveitem bastante, tá bem? Obrigado pela presença a todos. Você faz uma prece para a gente? Sim. Finalizar também como prece. Tudo você hoje. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós. Incline sua cabeça, pense em Jesus, pense em Deus da maneira como você o concebe. Senhor, nós te agradecemos a oportunidade de estar aqui reunidos, que nós possamos, Senhor, aprender um pouco mais, acreditar um pouco mais, e procurarmos evoluir, Senhor, no conhecimento dessa doutrina que nos leva a crescer cada dia mais no amor, na humildade, na caridade. Que nós possamos, Senhor, sair daqui nesta noite melhor do que chegamos. E que possamos a cada dia te agradecer por tudo que recebemos de ti. Nós agradecemos em nome de Jesus e que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Bem, a proposta hoje é no sentido de que a gente, o nome da palestra seria O Sentido da Vida. Eu trouxe alguns vídeos, mas eu creio que metade deles não vai dar, que eu não trouxe o roteadorzinho aí para a internet, devia ter gravado de outra forma. Peço desculpas aí pela falha técnica. Bom, o sentido da vida, né, se a gente começar a buscar no nosso dia a dia, todos nós procuramos desde pequenos, né, que a nossa família nos coloca na escola, desde pequenininho, né, jardim da infância, vamos procurando aprender cada dia mais no sentido de a gente crescer e conhecer materialmente. Então nós acabamos com o curso primário, ginásio, colégio, tudo, vamos para a universidade, e aí vamos ser mestres, doutores e outras coisas mais, para quê? Não é? E esse para quê, não é? No sentido de a gente ganhar dinheiro, acumular bens, não é? Então nós temos uma casa, queremos mais uma, temos um carro, 2, 3, um para cada um. Depois a gente quer um helicóptero, um avião, uma fazenda e outras coisas. E a gente se aprofunda no sentido de juntar mais, que a gente chama de ter. Mas aí a gente aprende depois que o ter é uma coisa para a gente, que a gente chama em direito usufruto, não é isso? Então, o que é usufruto? Né? Nós usamos enquanto estamos vivos. Porque depois que a gente bateu com as 10, vai lá para o fim da avenida, né? a gente não dá para levar nada, porque no caixão não tem gaveta, não dá para levar porta-joia, não dá para levar nada, né? Escritura, caderneta de poupança, nada. E aí a gente, depois de um certo tempo, a gente acorda que a gente pensou muito no ter e esqueceu do ser.
O ser, o que é? Jesus tem uma passagem que ele diz: junte tesouros que nem a traça e nem a ferrugem destrói. Então, o sentido da vida, o que é? Não é? Todos nós buscamos ser felizes, não é? E às vezes a gente acha que vai encontrar a felicidade no ter, não é? E a gente busca ansiosamente o ter. E aí depois você vai aprender que o ser é o que você junte tesouros que nem a traça e nem a ferrugem destrói. Por quê? Então tudo que é espiritual, tudo que você não pode pegar, que ele sai pelas tuas mãos, não é? Tudo que você não pode pegar são ações espirituais, ou seja, o bem, o amor, a caridade, a justiça, a responsabilidade, enfim, tudo isso, a ira, a vingança, o ódio, são tudo coisas, o quê? Que você não pode pegar e que você utiliza todos os dias. Não é isso? E isso é o que nos encaminha na vida espiritual, na nossa vida que nós buscamos. E para muita gente, ao longo da vida, não dá importância às coisas da religião, às coisas espirituais. Então, ninguém vai perguntar para você no plano espiritual, não é? O que você era no plano terrestre. Se você era presbiteriano, adventista, espírita, nada. Mas eu costumo fazer uma observação no sentido de que, quando nós nascemos, nós recebemos um DVD. E esse DVD, a gente vai gravando as imagens. Não é DVD, a gente depois não projeta assim, contando a história da nossa vida, não é? E nós juntamos o nosso DVD e registramos as imagens do que fazemos. E dentro dessa proposta, né, Jesus deixa uma frase, e eu repito sempre, às vezes, quando venho aqui em outros lugares, falo que uma das frases que marcou assim a presença de Jesus, ele diz assim: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é? Se a gente olhar para trás, né, 450 anos antes, 470 anos antes de Jesus, existia um filósofo chamado Sócrates que dizia: conheça-te a ti mesmo. Faça aos outros o que você gostaria que fizesse para você. Não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse para você. Então, nós gostamos que falem bem de nós gostamos que nos elogiem, nós gostamos que não roubem a gente, nós gostamos que nos tratem bem, nós gostamos de tudo isso. E a resposta, como fica? Não é? E para muitos de nós, bateu, levou, como é que é? Tem uma porção de outras coisas. Eu tenho inveja de você, porque você tem mais do que eu tenho, ou você é mais bonito, ou você, como é que é? Eu sou careca, a minha orelha é muito grande, enfim, né? Eu sou feio, acho que Deus não gosta de mim, não é isso? Então, o que nós fazemos? Ama o próximo como a ti mesmo, e é o princípio. O faça aos outros o que você gostaria que fosse feito, não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem para ti. E Jesus traduz isso claramente. Ele diz: ama ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, muita gente não se ama. Muitos de nós não gostamos de como somos.
Não gostamos, eu sou gordo, eu sou feio, Eu me lembro o Jô Soares que ele falava assim, eu me amo, né? Quer dizer, ele mesmo desse tamanhão, ele fala, todos os dias eu vou no espelho e dizer eu me amo. Então, o primeiro princípio para a gente amar o próximo seria a gente gostar de si mesmo, amar a si próprio e sair para o outro, ou seja, e o interessante é que o outro vive conosco, né? E a gente vai ver algumas coisas agora, e a gente vive com outros, e começamos assim, nós não nascemos na nossa família por acaso. E eu tiro um exemplo assim da minha. Eu, minha mulher, 3 filhos. Olha, são 5 diferentes. E nascemos, e assim, pedimos que eles viessem na nossa família, não vieram por acaso. Então, se você vê o meu filho mais velho, ele discorda comigo totalmente, ele é totalmente o avesso do que eu penso. Nós divergimos em um monte de coisa. E eu tenho que conviver, tenho que ter paciência, tenho que ter compreensão, eu tenho que ter uma maturidade. Para quê? Para conviver e ele é meu filho. E o primeiro princípio, eu amo meu filho. Então, nós divergimos, mas nem por isso devemos deixar de conviver e de amar. Exatamente. Então, nós começamos o princípio do ama ao próximo como a ti mesmo, não é? na nossa casa. Então, muitos de nós somos 7, 8, 10 irmãos, 5 irmãos. Tem irmão que não se dá com o seu irmão, não se dá com um parente, não se dá com outras pessoas. Então, nós não nascemos numa família por acaso. Então, nós trazemos diferenças de outras vidas que a gente veio aqui para acertar conta. Então, a gente vai ver um pouquinho que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então, o que é prova? Então, nós deixamos a desejar em algumas situações anteriores da nossa vida lá atrás, e estamos tentando provar novamente que podemos modificar. E outro dado implica em expiar. O que é expiar? Pagar. Talvez a gente esteja pagando alguma coisa que a gente ficou devendo lá atrás. Então, o importante, e aí a gente vai ver no vídeo que o que é religião? Religião é religar-se, ligar-se com Deus. Então, nós nos ligamos, né? Quer dizer, diariamente nós vivemos isso no sentido de que ou acreditamos ou não acreditamos. Então, o primeiro princípio da religião é assim, existe alguém que criou isso daqui. Para alguns, isso aqui é obra do acaso. Eu acho que o acaso devia ser muito grande, assim, muito, muito forte, para criar um universo do jeito que é isso. A segunda coisa é crer no Espírito. Você acredita? Esse é o princípio. Que nós somos espíritos eternos. Então, essa é mais uma que a gente está vivendo. A gente já viveu outras, estamos caminhando para quê? Se você ver, acho que a questão 526 do Livro dos Espíritos, que diz, mostre um espírito puro. E ele diz, o espírito puro é Jesus. Então, nós caminhamos para quê? Para a perfeição, procurando imitar Jesus, que é o nosso modelo. Então, a evolução é no sentido de buscarmos que Jesus é o modelo para a gente seguir. Então, eu acredito em Deus, acredito nos Espíritos, eles interferem na minha vida? Sim, muito mais do que a gente imagina. Terceiro, acreditamos na comunicabilidade dos Espíritos. E quarto, seguimos um modelo. Quem?
Jesus. Então a evolução, então não é a primeira vez que estamos aqui. Caminhamos para que Jesus, assim, a gente aproxime do modelo Jesus. E a gente vai voltar, talvez, muitas vezes ainda, para se aproximar desse modelo. Não é? Então, eu vou mostrar um pouquinho nesse vídeo que, às vezes, nós achamos que o mundo está uma porcaria. E cada dia a gente é mais testado, mais provado, né? E assim, puxa vida, não se acredita em mais ninguém, o egoísmo, o governo está dessa maneira, né? Mas se a gente observar, tem muita coisa ainda. Nós vivemos num mundo ainda bem. Já foi pior. Então, a gente vai mostrar esse mundo de provas e expiações, e depois a gente fala um pouquinho da nossa doutrina. Meu amigo de fé, cadê você? Uma questão muito interessante que a gente não consegue compreender é como é que está esse caos total. Está um caos. Você vai ver o noticiário, o jornal, a revista, a TV, é só desgraça, cansa. Né? Nossa, isso aqui é o fim do mundo mesmo. E a gente tem a sensação que nós não estamos melhorando. Segundo a visão espírita, sim, nós estamos melhorando. O espírito nunca evolui, ele sempre evolui, certo? Sempre vai melhorando. Melhorando o quê? Moralmente e também intelectualmente. A gente vai sempre crescendo no aprendizado. Ora, se nós estamos sempre crescendo, por que a Terra não melhora? Quem diz que a Terra não melhora? A Terra está melhorando, sim. É que a gente olha um período muito curto. Então a gente olha esses 100 anos, 80 anos, 50 anos, 200, 300 anos. Peraí, vamos voltar um pouco mais para trás, dá um rewind aí. Volta na Idade Média. Era super bacana, era tranquilinho, né? Quem disse? Só pegar um filme qualquer da Idade Média, você vê. A gente empalava as pessoas, jogava óleo quente em cima, ia conquistar, matava todo mundo, estuprava as mulheres, matava as crianças, escravizava os homens. Isso era uma vida tranquila, boa? De jeito nenhum. A lei era qualquer coisa. Melhorou de lá para cá? Claro que melhorou. Falta melhorar muito, muito ainda. Mas você já não pode mais estuprar. Você já não pode mais matar qualquer pessoa de qualquer jeito. Você já não é mais canibal, você já não come mais carne humana, não come carne dos lixos, mas ali já melhorou. A melhora, porque a gente não percebe essa melhora, mas ela tá. Se você olha mais longo prazo, muito claramente. Ah, mas por que não está bacana ainda? Porque nós não somos bacanas, nós somos espíritos ainda muito atrasados. Nós todos estamos aqui. A Terra está muito mais para a escola, para a prisão, para o hospício e hospital do que para o paraíso, para uma colônia de férias. Né? Nós não estamos aqui na diversão, estamos aqui para aprender muita coisa. E somos nós que estamos com esse problema todo, não é o outro. A tendência é falar assim, eu sou muito bom, mas na verdade, olha, minha cunhada, minha mulher, todo mundo tem um cunhado chato na vida, não é? É ele o problema? Será que é ele o problema? Talvez seja, mas também eu sou o problema. A gente sempre joga o problema no outro. Vamos cuidar do próprio quintal? Vamos olhar para a gente? O que a gente está fazendo? O que eu posso fazer naquela situação? Talvez seja um cunhado chato mesmo. Tá bom, como é que eu ajo com ele? Como é que eu sou a melhor pessoa possível para com ele? Possível. Vou tentar encaminhar. Aí eu estou trabalhando a minha melhora. Mais uma vez, você deve conhecer pessoas, se a gente pensar, pense nos seus amigos, seus conhecidos, pessoas da sua família. Tem gente mais esforçada, gente mais dedicada, gente mais afim de fazer coisas do que outras. Tem gente que fica reclamando da vida, tá tudo ruim, tá tudo duro, não tem outro que fala, pô, tá duro mesmo, tá duro. Mas eu vou dar a volta por cima, eu vou dar uma virada aqui, eu vou fazer isso aqui andar, né? É esse comportamento que faz diferença, quem tá afim e quem tá com preguiça, né? Tem preguiça? Zero problema, fica com preguiça aí, só que você vai ficar patinando naquele mesmo estágio, tem sempre evolução, mas a sua rapidez da evolução será menor. A quem interessa evoluir mais rapidamente? A mim mesmo, o interesse é meu. Quanto mais rápido eu me livrar das coisas que me fazem mal, mais rápido eu chegaria à tranquilidade. Tão simples quanto isso, né? Se, por exemplo, eu sou uma pessoa muito angustiada que eu quero ter 2 iates, 3 helicópteros e 5 jatinhos. Isso é uma angústia tremenda. Se eu falar isso, nada importa, não é uma angústia mais. Tem uma frase que eu gosto que diz o seguinte, mais rico é aquele que tem menos necessidade. Veja curioso, não é quem tem mais dinheiro, é quem precisa menos. Né? Então, menos apego a tudo. Ao meu filho, minha mulher, minha casa, meu trabalho. Se eu estou muito preocupado em perder emprego, a hora que eu perder emprego vai ser uma coisa catastrófica. Claro que é complicado perder emprego. Mas se eu dou um valor real a isso, não um valor muito superior, o drama é menor. Se eu compreendo a morte de uma forma mais natural, se eu sei que todos vão morrer, e alguém não sabe que todos vão morrer, se eu sei que meu filho pode morrer antes de mim, o que não é lógico do ponto de vista da geração e da idade, mas se eu sei que isso pode acontecer, quando isso acontecer, o que pode acontecer, eu estarei mais preparado. Veja uma mãe, 2 mães, perderam os filhos morreram adolescentes.
Uma se acaba. Ah, Deus não existe, Deus não... Mas justiça, como foram tirá-lo de mim, tão novo, tão bom, né? É compreensível, mas é um jeito de encarar. A outra fala assim, puxa vida, nossa, que saudade, eu não queria que ele tivesse morrido agora, adorava meu filho, mas, bom, se morreu agora, deve ter sido a hora certa dele morrer. E foi tão bacana conviver com ele, meu filho é tão bacana, tão legal, começa a lembrar as coisas boas que teve daquela vivência com aquela pessoa. Mesmo trauma para as duas, uma encara assim, outra encara assado. A forma de encarar as coisas nos dá uma tranquilidade muito maior. Isso é evolução espiritual. Esta mãe está mais evoluída que esta mãe, está muito mais apegada, vê de uma forma muito mais obtusa, essa aqui vê de uma forma muito mais ampla, compreende as coisas de uma forma melhor. Claro que ela tem uma vida muito mais sossegada. Não porque Deus é injusto, dá uma vida mais tranquila para ela. O trauma fica igual, a interpretação é diferente. Nesse sentido, no Espiritismo ou qualquer filosofia, ele não tira os problemas da sua vida. Seus problemas acabaram, não tem aqui. Não adianta pagar o dízimo, ganhar uma grana, vou ajudar as pessoas levando sopa na praça de madrugada. Bacana, não resolve nada. É ótimo, faça mesmo. Se é bom para você, faça. Mas o que melhora é o autodesenvolvimento, compreender as coisas melhor. O tal do conhece a ti mesmo de novo. Com o tempo, tudo vai ficando mais suave, mais tranquilo, porque a gente compreendeu as coisas. Então a Terra vai melhorar, está melhorando ao longo do processo de melhora de cada um. Ela está no momento, segundo a teoria espírita, de prova e expiação, onde o mal prepondera ao bem, passando para um mundo de regeneração, onde vai ficar tudo perfeito? De jeito nenhum. Mas onde o bem vai preponderar ao mal, vai ter mais gente a fim de fazer o bem do que de fazer o mal. Vai ser mais tranquilo e melhor. Mas é um processo, leva um tempo, né? É isso que nós estamos vivendo hoje em dia, essa beleza da vida. E a gente deve entender assim, essa oportunidade que estamos tendo aqui de encarnar, é a hora de dar uma melhorada bacana, é a hora de compromisso consigo mesmo, de melhorar, ajudar a melhorar em volta. Às vezes ficar reclamando, só vendo a desgraceira. Tá bom, nesse cenário, se eu estou aqui não é por acaso, eu tenho que agir nele. Como é que eu ajo nele dentro do meu espectro de atuação? Cada um tem em casa, na família, não precisa ser rico, não precisa ser inteligente, não precisa ser bem informado, precisa ter boa vontade e estar atento para agir nesse processo. Ele responde algumas coisas que eu havia falado, né? A questão. Então, nós vivemos um mundo de provas e expiações e estamos evoluindo. Como eu disse no início, qual a nossa pretensão? Todos nós buscamos a felicidade. Só que a felicidade não existe, não é uma linha reta. Nós não somos eternamente felizes. Como diz a música do Vinícius, diz, a felicidade são momentos felizes. Então nós vivemos de momentos felizes. Ora o nosso time ganhou, ora o nosso time perdeu, ora nós ouvimos uma música que a gente adora e se sente feliz por aquilo, ou alguém nos faz algo que nos agrada, isso nos deixa felizes, enfim. A felicidade não é algo, e ela não existe, a felicidade perene, assim, nós vamos ser 24 horas, 365 dias por ano felizes. A vida é feita de momentos felizes e momentos tristes também. E aí ele mostra um pouquinho do que a gente busca, né, no sentido de evoluir. E aí, dentro do Espiritismo, a gente busca alguma coisa no sentido de que a gente se encontre com a gente mesmo. No sentido de que, porque ninguém, quando eu estou gravando o meu DVD, então as pessoas participam da gravação do meu DVD, mas ninguém vai resolver os meus problemas. Então, quando eu chegar no plano espiritual, ninguém vai falar, quebra o galho do Celso aí, que ele era um cara legal e coisa. Não tem. O meu DVD vai dizer para mim, o meu DVD vai mostrar o que eu fiz no plano terrestre, no sentido de que eu mereça, eu cumprir as minhas tarefas por aqui. Então, cada um de nós, né, vive no sentido assim, nós somos o único ser inteligente na Terra. Então, os animais nós treinamos, mas eles não agem como nós. Nós pensamos, né? Antes de você ser ação, você é pensamento.
Então, falando, oh, mas eu não sabia, ó, eu dei 2 tiros nele porque eu não pensei, eu estava emocionado. Quer dizer, você pegou o revólver, deu 2 tiros no cara e estava emocionado, né? Quer dizer, o problema é o seguinte, você, antes de ser uma ação, você é pensamento. Então, todos nós seremos julgados pela nossa consciência. E seremos julgados, ou no nosso DVD, você assim, ou você fez o bem, ou você fez o mal. O livre-arbítrio que nós temos é que nos determina, quer dizer, nós escolhemos aquilo que fazemos. Então, a gente vê no sentido de que, mas eu não sabia, me enganei, quebra o meu galho, não tem. A justiça divina é justa mesmo. Então, a nossa consciência... Então, deixa eu passar aqui o da Anete Guimarães, que ela vai falar para a gente da nossa responsabilidade. Não é a única pessoa responsável. Você. Não tem ninguém, além de você, responsável por sua vida. Então, o pensamento de Santo Agostinho também é muito importante. Esse eu copiei, botei durante muitos anos, eu meditava a respeito dele, para tentar introjetar em mim. As pessoas não são o que parecem. As pessoas não são o que deveriam ser. As pessoas não são o que gostaríamos que fossem. As pessoas são exatamente como são, e não há nada que você possa fazer a respeito. Se você não aceitar essa simples verdade, você nunca será feliz. Porque a única pessoa que você pode mudar é você mesmo. Simples assim. Então não adianta botar a culpa, meu marido, minha sogra, o governo. Porque não importa o que aconteceu, e sim o que você sente a respeito disso. É a sua resposta diante da sua ação que define sua vida. Porque problema, filha, todo mundo tem. Se vocês pensarem, como é que Divaldo pode ser tão sorridente com a vida miserável que ele tem? Ele deve ser mais feliz do que você. Por quê? Porque ele trabalha mais? Sim, ele faz. Muito mais. Eu acho engraçado a pessoa assim, não, vou ficar horas ali sentada naqueles, eu já tenho 70 anos. É muito. Divaldo tem 90! E ele está em pé falando para vocês. E atende as pessoas. E ainda a pessoa reclama. Não me atendeu. Não podia levantar para tirar uma foto. 90 anos depois de ficar várias horas em pé. 90. Eu estou dizendo porque algumas vezes a gente acompanha e sabe assim, eu estou cansado, minha filha. Eu me lembro de uma palestra que ele chegou assim, estende um pouquinho, que ele estava recuperando fôlego. Ele teve uma queda e comprimiu o nervo ciático, estava sentindo uma dor terrível. E as pessoas acharam ruim que demorou para ele levantar para falar. Não é não? Não é interessante? A ausência total de misericórdia. E a exigência. Ele tinha que fazer. Ele tem que me dar. Você tem que oferecer. Todo mundo tem que fazer alguma coisa por você. Todo mundo. E aí você morre e não vai ter ninguém com você. Você vai enfrentar sua vida sozinho, da mesma maneira que você entrou, nu. Só você, suas obras, seus sentimentos. Você não está sendo muito dura? Não tem... Eu acho que a pessoa está sendo muito mole. Vocês querem um Prozac para acabar com a infelicidade? Não vai. Não tem Prozac no mundo espiritual. Não tem Prozac no mundo espiritual. Tá vendo? Olha só. Né? Eu recebo não sei quantos vídeos por dia dos diversos grupos que eu tenho. Mas me chamou a atenção um vídeo que eu recebi, onde uma pessoa, ele entrava no metrô, e ele estava assistindo um vídeo, e começava a rir, e ria, e dava gargalhadas e mais alto, e a câmera foi mostrando as pessoas, todo mundo começou a levantar o olho e olhar primeiro de modo estranho para ele. Depois um começava a olhar para o outro, e todo mundo naquele vagão do metrô
Começou a rir e foi rindo e foi contagiando todo mundo e ninguém sabia porque estava rindo. Na verdade, tinha uma pessoa rindo por alguma coisa, que estava vendo no celular, e todo mundo começou a ser contagiado pela alegria, pelo sorriso daquele homem. E isso é muito legal, é uma experiência muito interessante, eu achei aquela. E volta e meia, eu sou trabalhador, trabalho numa empresa, no tribunal, e as pessoas trabalham em diversos lugares, na escola, e as pessoas têm mania de reclamar do ambiente de trabalho. E quando o ambiente é físico, ou seja, parede, não dá para fazer muita coisa. Mas muitas vezes reclamam de pessoas, sabe? Porque a pessoa assim é chata, papapá, papapá, meu colega é isso e tal. Mas o que eu percebo é que nós é que fazemos o ambiente. Olha para vocês verem a ideia. Certa vez, um cachorrinho muito feliz, cachorrinho, banando o rabo, com a orelhinha em pé e tal, ele entrou numa casa, naqueles parques, são 1000 espelhos. E ele entrava todo lado, e ele entrou saltitando, com a rabinha banando, com a orelhinha em pé, e ele ficou encantado. 1000 cachorros, que eram 1000 espelhos, olhando para ele, todos banando o rabinho, todos com a linguinha de fora, todos com a orelhinha, aquela orelhinha de felicidade. E o cachorrinho ficou encantado, saiu daquele espelho e falou, mas que lugar maravilhoso, eu quero voltar aqui outras vezes, porque só tem gente feliz aqui. Aí um outro cachorrinho, rabugento, mal-humorado, um pitbull na vida, ele entrou com a cara feia, rosnando, mostrando os dentes, e ele ficou apavorado, porque havia 1000 cachorros olhando para ele com cara feia, 1000 cachorros rosnando, 1000 cachorros mostrando os dentes para ele. E ele ficou tão apavorado com aquele ambiente, e falou assim, nunca mais na minha vida eu piso num lugar desse, só tem gente mal-humorada. Ambos mal sabiam que aquele ambiente era o reflexo da vida deles. Nós temos a capacidade de ser influenciados, mas nós, qualquer pessoa, nós temos a capacidade de influenciar. Um bebê recém-nascido, ele tem capacidade de influenciar a mãe e o pai. Então, a minha pergunta é, o ambiente na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, quer que é onde você viva, esse ambiente é legal? Não é? Qual a sua porcentagem de culpa nisso? É por isso que Deus nos ensina a sua palavra que em todo tempo nós devemos estar felizes. Nós devemos alegrar com todas as coisas. Que a Bíblia nos ensina que assim como eu quero que as pessoas me tratem, eu devo tratá-las. Se eu quero ser amado, eu preciso amar. Se eu quero ser perdoado, eu preciso perdoar. Às vezes nós queremos que as pessoas mudem e a gente não percebe que as pessoas estão sendo o nosso reflexo. Sua casa, seus filhos, seu marido, sua mulher, como é que eles estão? Será que não é o seu reflexo? Pensa sobre isso. Bem, esses vídeos serviram e servem para mostrar para a gente um pouquinho, quer dizer, nós somos únicos. Só tem você igual você. Se você olhar pelo seu dedinho, tem 8,5 bilhões de pessoas no mundo e todas são diferentes de você. Você é um ser especial criado por Deus. Somos filhos de Deus. E como vocês puderam ver nesses dois vídeos, nós somos assim o reflexo. Então o mundo pode ser melhor ou pior se eu quiser transformar esse mundo melhor do que eu pretenda. Então, talvez você julgue que você não é importante para ninguém. Talvez você julgue que você não seja nada. Você é muito importante aonde você vive. Você tem uma casa, você tem um trabalho, você está na escola, você está na rua, enfim. Nós, no ambiente onde estamos, nós somos importantes e podemos melhorar e modificar esse mundo para melhor. E ame ao próximo como a ti mesmo. Quem é meu próximo? Não é? Então nós podemos, que a Anete disse, quer dizer, quem é responsável por você? Você. E você pode, se você quer. Então, como no início da palestra, a gente diz, qual o sentido da vida? Então, nós podemos dar um melhor sentido para a nossa vida. Só depende de nós. E para encerrar, tem um videozinho
do Cortella, muito interessante, que como nós agimos no mundo. E nós fazemos muito isso, né? Nós reparamos que o país precisa melhorar. O mundo começa comigo. O mundo começa na minha casa. Começa no meu quarteirão. Então a gente fala assim, mas eu não tenho culpa. Todo mundo joga coisa no rio. Joga. Então, jogamos latinha na calçada, jogamos coisa vazia, né? Então, aí a gente vai ver, deu uma enxurrada essa noite, né? Foi para onde? Foi para o rio, né? No rio vai para onde? Então, isso entope, bueiro entope, então, quer dizer, então, se eu sou responsável por mim mesmo e quero que o mundo melhore, cada um de nós, na nossa casa, na nossa vida, deve buscar o sentido de que esse mundo melhore. Que a gente dê um sentido. Se a gente quer um mundo mais limpo, comecemos a ser limpos nós mesmos, primeiro. Se o meu vizinho fizer a mesma coisa e o outro vizinho a mesma coisa, porque ele vai ver que o meu é limpo, ele também vai fazer. E nós podemos melhorar esse país. Então, se eu não roubo, quer dizer, eu não sonego, não faço as picaretagens, se cada um, nesse país, assumir para isso, nós podemos transformar esse país. Então, o país está podre? Está sim. Mas talvez eu faça parte desse fedor também. Não é isso? Então, vamos ver um pouquinho do Cortella, para a gente ir embora. Em 2012, durante uma maratona na Espanha, Fernandes Anaya surpreendeu o público. Ele era o segundo colocado da prova quando viu o queniano Abel Mutai, que liderava com folga, diminuir o ritmo a poucos metros da vitória por achar que já havia cruzado a linha de chegada. O que fez o espanhol? Ao invés de aproveitar a oportunidade para vencer a corrida, alertou o concorrente e o empurrou até a vitória. Um jornalista veio com o microfone e disse assim: por que você fez o que fez? E o menino espanhol disse: fiz o quê? Ele não compreendeu a pergunta. Ele tem valores e conduta em que essa pergunta não faz sentido. O jornalista insistiu, disse: mas por que o senhor fez isso? Ele disse: isso o quê? Ele não compreendeu, ele não achou que houvesse outra coisa a fazer do que aquilo que ele houvera feito. O jornalista insistiu: o senhor deixou ele ganhar? Ele disse: eu não deixei ele ganhar, ele ia ganhar. Mas ele falou: então, mas ele estava distraído. Ele disse: então, se eu ganhasse desse modo, qual seria o mérito da minha vitória? O que é que eu ia pensar de mim mesmo? Quieto, sem câmeras. Aliás, ele disse uma coisa mais interessante. Se eu subisse no pódio, no lugar de número 1, qual seria a honra da minha vitória? Qual seria a dignidade do meu sucesso? Mas aí ele disse a coisa mais bonita que eu vi em 2012. Ele disse: se eu fizesse isso, o que eu ia falar para minha mãe? Sabe por quê? Porque a mãe é o último reduto que você não quer envergonhar. Seja sua mãe quem for ou quem foi, se aquela pessoa que te deu a luz, isto é, que te trouxe ao mundo, se ela ficar com vergonha de ter te parido, é porque você não presta. Não presta para quê? Para conviver, para estar junto, para ser gestor público ou privado, para ser professor, para ser marido ou esposa, para ser amigo ou amiga. A mãe é o último reduto. Pode parecer romântico, mas a vergonha, ela tem uma fonte matricial, que é o mais fundo do teu eu, que é aquilo que te gerou. Não quero fazer aqui um tolo elogio à questão da maternidade em si. Eu estou falando de outra coisa. Aquilo que você não quer envergonhar. Immanuel Kant, grande filósofo alemão do século XVIII, tem uma frase que é estupenda. Ele dizia, e esse é um princípio que vale para qualquer lugar, ele dizia: tudo que não puder contar como fez, não faça. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer.
Claro que ele não está falando contra sigilo e privacidade. Ele está dizendo tudo que não puder contar como fez. Porque se alguém ficar sabendo, você vai ficar com vergonha de ter feito. Então nem faça. Nesta hora, eu citei várias vezes algumas religiões. Me lembro, talvez, daquela que para mim é a mais forte expressão ética que já vi, que aparece numa das cartas do apóstolo Paulo dos cristãos. Está lá no capítulo 6, versículo 12. O apóstolo dos cristãos escreveu: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. O que eu não devo fazer? O que torna imunda a minha história, o que mancha a minha trajetória, o que agride a minha comunidade, o que envergonha a mim mesmo, o que entristece minha mãe. Precisa dizer mais alguma coisa? Então, não é? Tudo que você não pode fazer às claras, não faça. Eis a questão. Então, não depende de religião, não depende de doutrina nenhuma. Depende, assim, a justiça está aí. A justiça divina é isso. Quer dizer, ético, valor, tudo mais. Então, ame ao próximo como a ti mesmo. Obrigado pela oportunidade. Espero ter contribuído um pouquinho para o nosso conhecimento da doutrina. E como eu faço nas casas que vou, tem um projeto que chama Esqueça Kardec. Então, não é para esquecer do Kardec, né? É para a gente esquecer o Kardec lá onde a gente vai. Então, quem não tem gostaria de ganhar o Evangelho segundo o Espiritismo? Você não tem? Quer? Faz favor. 1, 2. Por favor. Quantos faltam? 3. O que mais? 3? Tá bom. Eu tenho mais lá do... Olha lá. Quem não tem, gostaria de... O Livro dos Espíritos. Alguém quer? Conhece? Você sabe o que é o Livro dos Espíritos? Todo mundo conhece. O Livro dos Espíritos é o primeiro livro da doutrina, né? Existem 5 obras básicas, né? E Kardec, inspirado aí pelos Espíritos e pelo Espírito Verdade, ele... cabe uma historinha ainda? Dá tempo? 1 minuto. Então vai. Olha... muitos de vocês brincaram lá atrás, assim, aquele negócio do copo que se movimenta na mesa, vocês já brincaram disso? Muitos brincaram, não é? Então, isso, há 180 anos atrás, na França, acontecia. Então, isso daí era a diversão do povo. E aí, certa noite, convidaram o Kardec para ele ir assistir uma dessas brincadeiras. E o Kardec foi, ele era um pedagogo, só para vocês terem uma ideia, o Kardec implantou o sistema educacional na França, né? E o Kardec foi nessa casa. E na casa da Mademoiselle, como é que chama? Vocês vão tomar conhecimento aqui. Aí, ele foi. Então, a primeira noite ele viu aquilo, se a mesa se movimenta, se os copos se movimentam, alguém está movimentando isso. E aí, na semana seguinte, só que ele voltou lá e falou, peraí, se movimenta, vamos... Aí ele criou um código, que nem nós não criamos um código, o telégrafo, né, o Morse. Ele, sim, não. Então ele começou a fazer pergunta, se existe alguém do outro lado, quem que é, como é que é, e era sim ou não, uma batida, 2 batidas. Criou um código para saber se tinha gente do outro lado. Assim, tinha um espírito. E a partir daí, algum tempo depois, o Espírito Verdade o inspira e tal, trava uma conversa com ele, e ele assume a responsabilidade de escrever. Então,
começaram aí a aparecer as cestinhas com lápis, papel e tal, e o Kardec começou a escrever. Então, a primeira obra básica do Espiritismo chama Livro dos Espíritos. Aqui dentro tem 4 livros. Então, tem sobre assim, a criação, Deus, etc. Tanto que a primeira pergunta do livro chama-se que é Deus? Não é quem, o que, nada. É que é Deus? Então, é o princípio e a origem de todas as coisas. Ninguém criou o Deus. Se alguém tivesse criado o Deus, ele não seria Deus. Então, para vocês conhecerem, esse livro tem 4 livros aqui dentro. Então, tem 1018 perguntas e respostas. Então, tudo que você quiser saber, está aqui. Você quer saber sobre Deus, sobre espíritos, sobre a consciência, sobre casamento, sobre a morte, sobre tudo que você quiser, está aqui. Tem 1018 perguntas e respostas. Se você for uma pessoa dedicada, se lê umas 2 páginas por dia, mais ou menos em um ano, você lê o livro inteiro e vai ter vontade de ler de novo, que as coisas são muito, assim, muito legais. Alguém quer um? Por favor. Bom, eu fico devendo 3. Um evangelho para quem? Para o senhor? Um? Só um? Estou devendo? Então tá bom. Obrigado. Vamos encerrar, então? Incline sua cabeça novamente. Vamos pensar em Deus, em Jesus. Senhor, te agradecemos pelo que pudemos trazer aqui. Senhor, a boca estava aqui, a inteligência é sua. Que nós possamos ter transmitido algo para alguma dessas pessoas. Que possamos, Senhor, como dissemos no início, sair melhor do que chegamos. Te agradecemos em nome de Jesus e que assim seja.